Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Conexão Metropolitana de hoje. Sabadão gostoso, você aí curtindo a sua família, né? Eu quero aproveitar desde já e mandar um ótimo final de semana a todos que estão na nossa sintonia. Eu volto aqui o nosso bate-papo com o Sidney Aranha, ele que é um pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores no município de Guarujá. Agora, Aranha, você fala, né? Você fala muito do passado e eu também gosto muito de falar do passado, principalmente dos nossos telespectadores. Tem algumas pessoas que vêm aqui e que nos intervalos, nos bastidores, falam, pô, meu, você fica lembrando, não vamos pensar no futuro. Não vamos pensar no futuro, não. Claro, vamos pensar no presente, planejar o futuro e lembrar do passado. Porque o passado, os munícipes, os telespectadores acabam esquecendo. E é bom eles saberem o que foi e o que não foi. Mas, Milton, a gente às vezes, aquele rapaz está assistindo, aquela menina, fala, mas por que eu estudo história lá na escola? Você estuda história, um dos objetivos maiores um dos mais nobres objetivos de você estudar história é você ver os erros do passado para não cometê-los no futuro. Então, o passado é importante, mas uma coisa que é clara é o seguinte, o tempo não volta. Então, esses candidatos que vêm aqui e se orgulham de falar de um passado que, para mim, ele não existiu, porque Guarujá nunca teve um salto de qualidade, na verdade, eles pregam uma coisa que não existirá. Por exemplo, eu vejo alguns, olha, eu construí tantas escolas no meu governo, como se isso fosse uma grande obra. Eu acho que a grande obra era nós chegarmos aqui e dizer o seguinte, olha, sabe quantos alunos da rede pública ingressaram em faculdades federais sem precisar de cursinho? Tantos. Então não adianta você construir somente a escola e você não dar qualidade de ensino para essas pessoas. E é isso que nós trabalhamos. É muito mais importante a pessoa do que a obra. Claro. Né? E eu vejo os ex-candidatos que são meus concorrentes, eles falarem assim, rosários de obras. Umas que existiram, outras que foram do governo federal, ou se não a grande maioria do governo federal, mas eu não consigo ver colocar aqui um grande projeto que nasceu no Guarujá e que fez com que o Guarujá pudesse chegar, dar um salto de qualidade. No ensino, por exemplo, eu queria chegar aqui, é isso que a gente quer num governo lá do PT, falar assim, olha, os professores do Guarujá, que são pesquisadores, estão fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, estão sendo citados em vários trabalhos científicos por aí. Quer dizer, você fala do salário do professor, que é importantíssimo o salário do professor, não tenha dúvida, mas fazer educação não é só discutir salário do professor, fazer educação não é só discutir construção de escola, fazer educação é você discutir o salto de qualidade no ensino. Sabe quanto custa, não sei se você da região, sabe quanto custa cada aluno da rede pública que estuda no Guarujá? Cada aluno custa para os cofres públicos R$680 por mês. Veja isso, Milton, R$680 por mês. Quer dizer, se você for colocar grosso modo, é melhor você fechar as escolas públicas, matricular essas crianças em escolas particulares, pagar, ainda sobra o dinheiro para o lanche, para a merenda e para o uniforme. Né? Quer dizer, demonstra que se está gastando muito e a qualidade zero. E a qualidade é muito ruim, não é agora, é sempre. Quantos doutores o Guarujá formou nos últimos 20 anos? Com esses prefeitos todos que passaram, qual grande pesquisador o Guarujá formou? Qual grande obra, de ponto de vista científico, foi feito o Guarujá nos últimos 20 anos? Não foi, eu vejo aqui, eu construí, aí fica uma disputa do tijolo e do cimento. E a gente tem que parar com essa mentirada toda que está acontecendo no Guarujá. Recentemente eu vi uma entrevista da prefeita Antonieta na Rádio Guarujá, e a prefeita Antonieta, sinceramente, eu acho que por vezes ela perde um pouco a oportunidade de ficar calada. E ela estava abordando toda aquela questão da passagem do ônibus no Guarujá, que isso é quem não acompanhou, a prefeita ganhou a eleição dizendo que ia diminuir a passagem. E aí, recentemente, saiu todo um escândalo em que ela não só não diminuiu a passagem, não cumpriu aquilo com que ela tinha se comprometido com a população do Guarujá, como ficou demonstrado lá, que tinha empresa fantasma, toda uma coisa esquisita envolvendo isso, que o Ministério Público está investigando. Mas aí a prefeita, Milton, pasme você, vira lá em determinado momento da entrevista e diz o seguinte, que quem estava acusando ela daquilo era um grupo de pessoas levianos e que disseminavam calúnia.
Eu acho que quando uma prefeita, que é a chefe do Poder do Executivo Municipal, diz que quem está levantando esse assunto é leviano, está caluniando, ela, na prática, está chamando a entidade Ministério Público de caluniador e leviano. Calúnia é crime. Se tem algum promotor na minha cidade que está cometendo crime, o Procurador-Geral de Justiça tem que punir. Agora, se a prefeita falou bobagem, o Ministério Público também tem que punir. Eu falo isso porque quando eu escrevi um artigo contra a prefeita há um tempo atrás, dizendo que, segundo Montesquieu, havia corrupção no governo dela, ela me processou. Eu estou respondendo um inquérito policial por conta porque ela se sentiu ofendida. E eu não quero crer que ganhar uma eleição outorga o poder a uma pessoa de fazer essas críticas tão duras. Eu critico o Ministério Público, às vezes, já critiquei nos seus programas, já vimos, mas não a ponto de dizer que um promotor de justiça cometeu um crime. Então, eu só estou dando pincelando isso para ver o que acontece, né? No Guarujá, no sentido de que as pessoas elas se enredam tanto com as suas mentiras, porque política não pode ser a arte de você passar a versão daquilo que você quer que você imagina que seja. É a realidade. Não adianta colocar propaganda inteira nos jornais locais dizendo que as contas estão pagas, porque elas não estão pagas. Você me fez lembrar, voltando no tempo novamente, no ano de 2011, eu estava lá na Guaru TV, né? Por motivos de força de pressão do atual governo, infelizmente o programa acabou, porque eu gostaria muito de estar lá, fui sempre muito bem recebido pelos telespectadores, dos uniformes escolares. É verdade. Que nem agora foi entregue a semana passada. Fizeram um auê danado pela entrega dos uniformes. Não fez mais que obrigação. Né? Não fez mais que obrigação. Agora, no ano de 2011, não entregaram os uniformes, enrolaram, falaram que era em junho, aí em junho falaram que era na volta das férias, na volta das férias falaram que era em agosto falaram que era setembro, já estava no final do ano, aí disse que esse ano entregaram. Claro, ano eleitoral tudo acontece, né? Então, por que não faz um estardalhaço quando não faz? Mas, Milton, essa mania de versões equivocadas não é só desse governo. Eu vi recentemente o ex-prefeito dizendo o seguinte: no meu governo eu inaugurei a Ana Parteira. Gente, a Ana Parteira foi inaugurada há 6, 7 meses do período eleitoral. A mesma tática que esse governo usou agora de inaugurar o Emílio Ribas há 7, 8 meses da eleição, o governo passado utilizou. Então, quando o ex-prefeito vem e fala, eu inaugurei a Ana Parteira, parece que durante os 4 anos de mandato dele, nós tivemos a maternidade de Vicente Carvalho, e não tivemos, você que é Vicente Carvalho sabe, que o outro prefeito, Maurici, tinha inaugurado, entre aspas, aconteceu a mesma coisa. Foi fechado aquilo que não funcionava, e aí o ex-prefeito vai e reinaugura uma maternidade 6 meses antes da eleição. É a mesma tática. Não é porque o ex-prefeito perdeu e agora ele disputa com a atual prefeita que modifica muito a forma de proceder. E, aliás, com todo respeito, Vicente de Carvalho nunca precisou de uma maternidade. Vicente de Carvalho sempre precisou de um hospital. Você está entendendo? É muito mais fácil você chegar aqui e dizer, gente, não é fácil montar um hospital em Vicente de Carvalho, é muito custoso. Vamos tentar ver com o governo federal, e é isso que o PT propõe, já que o porto está se expandindo lá, já que vai ter grande movimentação de carga, já que se a gente tiver qualquer acidente naquela região, precisa ter um hospital para atender todo esse movimento de cargas, vamos conversar com o governo federal para criar um hospital lá, mas falando a verdade. Tanto o governo, eu vou falar aqui, tanto o governo passado mentiu em relação ao Hospital de Vicente Carvalho, como este governo está mentindo. Não há diferença fundamental entre esses dois governos. Então, eu acho que o PT é a terceira via, e aí está demonstrando que que as grandes obras significativas feitas no Guarujá nos últimos anos vieram do governo do PT, do governo Lula, Dilma. Então, pelas suas palavras, a eleição 2012 no Guarujá passa pelo Partido dos Trabalhadores. Eu acho que não tem os números... Segundo turno, com certeza teremos. Os números, isso não tenha dúvida, vamos ter segundo turno. E vou dizer mais, falei isso para o jornal A Tribuna outro dia. Com a bem-querência que o PT tem lá no Guarujá, o PT estará no segundo turno. Não sei se estaremos com o candidato do PDT, o candidato do PMDB, o candidato do PMDB, a prefeita, eu acho que não vai.
ou qualquer outro candidato. Eu estou falando do que eu estou sentimento. O meu sentimento é que a prefeita não vai nem para o segundo turno. Hoje tudo indica que é o candidato do PDT e o candidato do PT. Vamos discutir projetos. E quero deixar claro ao candidato do PDT e aos demais candidatos. Vou fazer críticas aos projetos que vocês, por vezes, dizem que fizeram e não fizeram, e vamos mostrar os nossos projetos do PT. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto já já com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Não saia daí. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar.